te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Começar a palavra do dia. Amém. Eu tinha deixado marcado aqui, né, a palavra que eu ia trazer, né, ministrar essa manhã. E aí eu estou escutando, né, a mulher e seus desafios, e exatamente a leitura, né, assim, que eu tinha deixado aqui separado, né, assim, para ler. E eu disse, nossa, chega quando eu estava lendo, eu me arrepiei, né, assim, de gratidão. Abra aí, por favor, no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais profundas. A todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, e agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiam. Amém? Amém. E como eu disse, né, quando eu acordei, essa palavra veio muito forte, né, no meu coração. O que fazer, né, quando nós passamos a noite inteira e nada pescamos? E aí eu tinha separado aqui essa ministração, né, para a gente compartilhar nessa manhã. E Camila está aí, né, para ver que eu até coloquei lá, vamos para a palavra do dia, né, assim. E aí ela tem, acho que levar Bernardo pro colégio, e aí eu estava dando um tempinho, né, para poder dividir aqui a tela com ela, né, assim. E aí, enquanto eu fui lá de novo no WhatsApp e disse, Camila, né, assim, ela, tô aqui, pastora. E aí eu entrei, né, agora aqui, né, no Instagram, Unidas no Senhor, para começar a ministração. E aí foi quando a irmã, né, aqui na televisão, no Mulheres e Seus Desafios, pediu para abrir na mesma passagem que eu já tinha separado. Minha Bíblia estava aqui separada, né, assim, não que precise me justificar ou pregar, mas como é bom, né, saber que o Senhor ele quer falar conosco, ensinar conosco, e às vezes a gente não precisa mesmo aí, a irmã veio e está fazendo a leitura, ela está ministrando, porque eu baixei, né, o volume, aí não sei qual foi o ponto que o Senhor falou para ela, mas entendo que nessa manhã o Senhor deseja falar comigo, com você, né, assim, ele está confirmando que ele deseja falar nesta manhã. E quando eu estava
o Espírito Santo de Deus lembrou essa passagem, trouxe ao meu coração, né? Como eu falei, o que fazer quando você passa a noite inteira e nada você pesca? Qual é a sua atitude, o que você vai fazer, né? Assim, como você vai se comportar, como você vai agir diante de uma situação assim, né? Assim, será que você vai fazer assim como Simão Pedro e os seus companheiros olhou, nada pescou, né? Assim, e simplesmente guardou a rede, estava guardando as redes, né? Assim, porque na visão dele, na expectativa deles, aquela noite, aquele dia, né, assim, não poderia acontecer algo diferente, né, assim, quantas vezes nós oramos e pelo fato de não vermos de imediato, né, uma resposta, um, é, o agir de Deus de imediato, né, assim, como a gente se comporta? A gente vai guardar as redes, né, se a gente vai desistir porque está dizendo, hoje lá não é para peixe, né, ou eu já orei a noite toda, parece que Deus não está ouvindo, e guardar as redes significa um desistir, um parar. Eles desistiram de fazer aquilo que eles tinham habilidades, né, porque eles eram pescadores. Como o texto, você vê Jesus dizendo, o versículo 11, né, 10, o Senhor dizendo, Jesus disse assim, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, né, ou seja, eu sabia a profissão de Pedro, né, que era um pescador, ele tinha essa habilidade, né, assim, e mostra, né, que diante da rede vazia, né, de ter passado a noite inteira, ele estava guardando, né, as redes junto com os seus companheiros. Mas para o início do primeiro ponto, né, assim, observe que diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Tiago nos ensina, né, o nosso irmão Tiago nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né, assim. Ouvir a palavra de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mesmo que a gente passe a noite inteira, né, assim, e nada pescamos, mesmo que sabemos que temos habilidade, né, assim, nessa área, e se a gente não der ouvido às palavras do Senhor, né, tudo termina do mesmo jeito, assim, não há uma mudança. Observe que diz assim, a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E naquela multidão onde todo mundo estava, né, se apertando para poder ouvir a palavra do mestre, o que foi que o mestre vai falar, né? Porque a palavra de Deus ela tem poder de transformar, de fazer acontecer aquilo para a qual ela foi designada, né? Assim, ou seja, foi direcionada, foi colocada, né, para você ouvir naquele momento. Ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz, aquilo que ela foi designada a fazer. E a multidão estava, né, sedenta, querendo ouvir as palavras do Senhor, porque as palavras dele têm toda a diferença. E naquele momento em que as palavras do Senhor, né, estava sendo dita por Jesus, Deus Filho, né, assim, havia ali 2 barcos, né, assim. Então, entrou um dos barcos, perdão, 2 barcos, porque eu estava com medo de dizer a quantidade, mas está dizendo aqui, né? Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Então, você observa que a primeira coisa que você precisa é ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor tem para dizer para a tua vida, para direcionar a tua vida por meio da palavra. Não vá guardar as redes,
né, antes de ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente, né, por não ver nada, a gente se precipita em querer guardar a rede, né? Mas antes de você guardar a rede, né, escuta as palavras do Mestre, a palavra do Senhor, o que o Senhor deseja falar com você. Observe que nesse momento tem ali 2 barcos deixados pelos pescadores que são, a gente vê, né, assim, que muitas vezes nós nos comportamos como esses pescadores, né? Não demos ouvido à palavra do Senhor, e aí a gente se esforça o dia todo, a noite toda, né, assim, e muitas vezes a gente não vê resposta ou solução, e a gente se precipita em logo guardar a rede. A Bíblia diz que essas redes, né, foram deixadas pelos pescadores. Esse deixar, né, assim, alguém que não estava acreditando que aquele dia poderia ser um dia favorável, né, para uma pesca, que independente da noite toda, né, ter passado a noite toda tentando pescar e nada pescou, né, assim, não era momento de desistir. Mas a gente vê aqui claramente uma desistência daqueles pescadores diante daquilo que viu. Por isso que quando nós vamos para o livro de Hebreus, nós vamos aprender sobre fé, ela vai dizer que fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se vê, mas espera. Porque a gente não tem que basear a nossa vida simplesmente por aquilo que nós estamos vendo, né, assim. E por isso que, né, dando título a essa ministração, é o que você faz quando você passa a noite inteira e nada você pesca. Qual é a sua atitude? Qual é o seu posicionamento? Primeiro, ir buscar a palavra do Senhor. O que é que o Senhor vai dizer? O que o Senhor vai fazer? A Bíblia diz que inicia dizendo que a multidão, elas se comprimiam, elas se apertavam para ouvir as palavras do Senhor. E você vai observar que essa pesca foi maravilhosa, porque sobre a vida de Pedro houve uma palavra de Deus. Né? O Senhor diz, Pedro, vai para mais distante, onde as águas são mais profundas, né? Observe que há uma palavra de Deus, né? Assim, afaste um pouco e, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Observe que, né, mesmo o Senhor, né, falando, dizendo, ei Pedro, né, assim, porque Deus lembra de ontem da ministração, Deus presente, né, um Deus que está presente em todo momento. Deus estava presente naquela noite que eles passaram a noite inteira, nada eles pescaram. E aí, quando Jesus estava, né, perto do lago de Genezaré, ele viu os 2 barcos, e um desses barcos que Jesus vai entrar é no barco de Pedro, de Simão Pedro, né, assim, que era, né, o chefe daqueles pescadores. E Jesus fala para ele, Deus dá uma fala, né, uma palavra de comando e uma palavra de vitória para ele, porque Deus diz assim, olha, vá para onde as águas são mais profundas. Mas para quê? Por quê? Né? Assim, simplesmente porque Deus afirma o que ele estava começando a fazer na vida de Simão Pedro. A Bíblia diz que o Senhor diz para lance a rede para pescar. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu não sei se é para mim ou só é para Camila, que estava. Acho que isso foi para Camila, deve ter caído. Mas eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Se alguém puder me dar assim, um retorno.
Deixa eu acompanhar. Oi, pastor. Ficou tudo escuro e caiu. Para mim ficou girando, aí eu não sabia se tinha sido aumentar, travando. Então você observa aqui que o Senhor, ele afirma o que vai acontecer diante daquela palavra que ele está dando. A Bíblia diz que o Senhor diz, lance as redes, né, para pescar. Quando o Senhor disse, lance as redes para a pesca, né? Ou seja, naquele momento em que o Senhor dá a palavra, a voz de comando para Pedro, não era simplesmente por nada, por uma coincidência, por uma expectativa ou qualquer coisa. A Bíblia vai dizer que era para pesca. O Senhor afirma, né? E embora o Senhor esteja falando muitas vezes, nós não estamos entendendo nem ouvindo o que o Senhor está falando, porque observe que o Senhor diz, lance a rede para a pesca. Ele estava afirmando que ao lançar a rede, eles iam conseguir pescar. Mas observe que Pedro responde ao Senhor, ele diz, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e nada pegamos. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou seja, Pedro, né, assim, ao ouvir aquela ordem de Deus, o que Deus estava dizendo que ia fazer, porque ele diz que é para pescar, ou seja, vai ter pesca, vai ter resultado, né, de o lançar dessa rede. Pedro, ele vai falar, né, assim, o que aconteceu até para ter o relato, né, assim, do milagre de Deus. Ele diz: eu passei a noite inteira e nada pesquei, mas, Senhor, eu quero te dizer que eu creio na tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor está dizendo, mesmo que a noite inteira eu me esforcei, né, assim, e não aconteceu nada, né, assim. Ontem, Ivanilza veio aqui, né, me visitar. Na segunda, a Camila, a Deise e Bruninha vieram. E Deus estava falando, né, sobre aquela visita. E ontem, e quando Ivanilza veio ontem aqui, a gente ficou conversando. E quando ela estava indo embora, né, a gente orou e na hora Deus tinha falado algo para mim, eu disse para ela, e ela pegou e disse, pastor, eu estou saindo daqui com cura, porque quando eu cheguei aqui, eu estava com a dor no meu lado esquerdo, né, ainda meio dormente, se não me falha a memória, ela falou, mas era uma dor, né, muito grande, que ela já tinha tomado a medicação e não estava tendo efeito, mas mesmo assim ela veio me visitar. E enquanto a gente conversava, né, assim, enquanto a gente estava aqui, né, conversando, quando ela disse, pastor, eu estou saindo curada, não estou sentindo mais a dor, né, assim. Às vezes a gente passa a noite inteira e às vezes a gente acha que nada pescou, né, assim, que o mar realmente não estava para peixe. Mas quando a palavra de Deus, né, é liberada sobre as nossas vidas, quando o Senhor fala essa palavra para nós, acontece tudo diferente das nossas expectativas, daquilo que a gente tá. Então, embora, né, assim, e aí hoje o dia também está bem chuvoso, assim, né, e eu tinha pego a minha Bíblia e estava esperando justamente, né, Camila ia levar Bernardo na escola, eu estava esperando para a gente dividir a tela e a gente, né, a gente está buscando. E aí foi tão interessante que aí meu esposo perguntou, vai fazer que hora a palavra do dia? Isso daqui a pouco, né, que eu estava esperando. E enquanto isso, eu tinha mudado, né, para o canal 14 e passando a Mulheres Desafios. E quando Deus tinha me dado essa palavra, dizendo como é que você se comporta diante de a noite inteira pescando, qual é a sua atitude? Desistir? Fazer como esses pescadores que deixaram a rede ali porque eles não viram nada? Qual é a sua atitude? E aí eu ainda fiquei assim, relutando, né? Eu disse, poxa, mas eu até já preguei sobre a pesca maravilhosa, né? Assim, será que essa palavra mesmo é só para mim, que Deus assim está falando comigo, né? Assim, especificamente
comi. E o Senhor disse, ministre, né, assim. E aí eu fui entrar, como eu falei, né, Camila tá aí para ver que não é coincidência, né, assim, nem qualquer outra coisa. Eu até perguntei, Camila, ela, tô aqui, pastora, né, e aí eu fui para a lista para poder a gente entrar para fazer a chamada. E foi quando a irmã, né, assim, tá ministrando, deixa eu só mostrar, não é o que você precisa, né, para acreditar. Assim, essa irmã, né, que está ministrando, e ela disse, vamos abrir a Bíblia em Lucas, até porque a gente sabe que essa passagem ela é falada, né, por Mateus, por Marcos e Lucas, né, assim. E ela foi exatamente onde estava a palavra, né? Assim, que ela podia ter mesmo essa ministração, mas na visão de Marcos, né? Ou de Mateus, mas ela foi exatamente em Lucas, né? Assim, e quando ela começou a ler, eu pude entender, né? Assim, que era isso que o Espírito Santo de Deus queria tratar com a minha vida, queria tratar com a sua vida, né? Que diante a noite inteira você está pescando, você precisa ouvir a palavra do Senhor. O que o Senhor tem para dizer para você. E algo diferente da atitude desses pescadores e de Pedro, que relata, né, que ele passou a noite toda, que ele se esforçou, né? É tão interessante isso. Serve para uma outra ministração, mas só vou dar um spoiler, né, como falo. Né? Mas você observa que ele diz, mestre, esforçamos. Ou seja, eu não fiquei parado. Eu não fiquei esperando que a rede se enchesse por si só. Eu me esforcei para isso. Né? A gente precisa ver, né, assim, que o salmista Davi, né, ele diz, né, assim, uma coisa eu peço ao Senhor, Salmo 120, Salmo 122, não, 122 não eleva meus olhos para o monte, não. Salmo 127, Salmo 27, ele diz, né, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu posso morar na casa do Senhor, né, e contemplar a beleza da sua santidade. Você observa que ele diz uma coisa, eu vou pedir ao Senhor, mas eu vou buscar. Buscar é uma atitude de se esforçar, de ir, não ficar parado, né, assim, porque existem pessoas que, porque tem a Deus, né, assim, porque tem uma intimidade com Deus, mas não se esforça. Observe que o Senhor viu o esforço dele, né, de Pedro, porque ele diz para o Senhor Jesus, eu me esforcei, nós, né, os pescadores que estavam ali, se esforçou a noite inteira, mas nada pegamos, porque muitas vezes nós estamos apoiados e acha que vai vir pelo nosso esforço, né, pela a nós mesmos, né, assim, mas existem coisas que Deus vai querer que você faça. Óbvio, ele não vai fazer por você, mas existem coisas que, mesmo você se esforçando, é Deus que vai realizar, é Deus que vai fazer. Só que Deus vai fazer quando você se esforçar. Isso é condicional, né? Assim, porque observe que é deixado pelos pescadores. A Bíblia não fala quem foi esses pescadores que deixaram a rede. Mas a Bíblia relata que Deus entrou no barco de Pedro, de Simão Pedro, né, assim, e ele fala não para aqueles pescadores, mas fala para Simão Pedro, que ele pôde dizer ao Senhor Jesus, eu me esforcei, eu fiz, Senhor, a minha parte, de ir ao mar, lançar a rede, passar a noite, porque, como ele diz, passou a noite inteira, não foi uma tentativa, lançou a rede e acabou. A noite inteira eles estavam lá, lança a rede, tira a rede. Lança a rede, tira a rede. Né? Assim, joga a rede, tira a rede e nada pescou. Aqueles outros pescadores que a Bíblia não relata, nenhum, Marcos, nem Mateus, nem Lucas relata o nome desses pescadores que diz assim, que estavam esses pescadores guardando a rede.
Eu estou dizendo eu, Adriana, tá certo? Não estou inventando nem acrescentando, porque a Bíblia, a palavra de Deus não precisa de acréscimo nenhum de conhecimento humano. Ela por si só é a plenitude, né? Porque é Deus falando para nós. Eu estou dizendo que eu posso imaginar que assim, porque ele diz assim, mestre, eu me esforcei a noite toda, né? O Senhor, né, assim, ele não tem nada com alguém que é acomodado, com alguém que não é esforçado. Quando você vai ver o chamado dos discípulos, todos tinham uma ocupação, nenhum estava à toa. Até Judas, que traiu Jesus, era coletor de impostos, né? Assim, ele estava lá, né? Assim, ou seja, querido, tinha uma ocupação. Porque, olha, quem não trabalha dá um trabalho, viu? Para essas pessoas, porque existem pessoas que não gosta de fazer, não gosta de ir, não gosta de, sabe, se ajoelhar, não gosta de se colocar no lugar, não gosta de estar ministrando, só quer comer, igual aqui em Recife, né, porque essa ministração chega em outros estados, né, e em outro país também, mas eu digo assim, pessoas aqui no Recife, o remomo, né, assim, que come, engorda, fica lá panço, né, assim, mas com nenhum nutriente, é simplesmente para engordar. Existem pessoas que é assim, só come da palavra, mas não recebe como nutriente para a sua vida e de você transmitir, né, essa ministração. Ontem ainda também, Ivanilza, quando saiu, ela printou, né, a tela e mandou para mim. Ela tinha enviado uma mensagem para uma amiga dela. E a amiga dela colocou uma carinha de choro e disse: que mensagem, Deus falou muito comigo. Né? Lembra que ontem eu estava dizendo, eu não sei, né, para você, eu ainda pensei que foi só para o vizinho de Camila, eu até falei, mesmo assim está valendo, né, assim, porque sabe, querida, que muitas vezes você não vai receber essa palavra, mas essa palavra que é poderosa para destruir fortalezas, né, ela vai encontrar um espaço, um lugar, né, assim, para transformar aquela situação, aquela pessoa, aquilo que está. Então, observe que a Bíblia não diz quem eram esses pescadores, porque diz assim, que deixado ali, viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que, lançando as suas redes, estavam lavando as suas redes, né? Ou seja, aquele momento que desistiu. Tem assim, não pensou assim, vamos tentar de novo, né? Vamos de novo. Não, eles já tinham desistido, eles estavam lavando as redes para guardar, né? Assim, para ver qual era o outro dia, né? Que iria pescar. E Jesus entra no de Simão Pedro e Simão, né? Sem conhecer o Deus que conhece todas as coisas, Simão trata logo de dizer: eu passei a noite inteira, eu me esforcei para isso, eu fiz a minha parte, Senhor, mas eu nada peguei. Mas eu quero dizer que é tu que estás falando, és tu que está mandando. Eu vou lançar a rede. Talvez você, né, acordou, sei lá, mesmo diante de uma palavra tão abençoada de ontem que você ouviu, mas você acordou meio desanimado, né, assim, querendo guardar as redes, ou você se levantou para dizer assim: eu vou ouvir as palavras do Senhor. O que é que o Senhor tem para dizer para mim nesta manhã? O que é que Ele tem para falar para mim nessa manhã? Mesmo que no meu coração há um desejo de desistir, porque eu nada pesquei, nada estou vendo, né, assim. Mas eu quero te dizer que quando Pedro diz isso, ele talvez nesse momento ainda, ele não conhecia, porque o versículo 10 vai dizer de agora em diante, né? Ou seja, daquele momento da pesca maravilhosa, Deus o faz, não pescadores de peixe, mas pescadores de homem, ou seja, discípulo, aquele que vai levar a palavra, aquele que o Senhor vai usar como instrumento para salvar outras vidas. Observe que é daquele momento em que Deus faz essa pesca, porque Deus não estava se importando simplesmente com o peixe.
Deus queria mostrar para ele, né, assim, que Deus o tinha escolhido, porque ele diz, de agora em diante, tu és pescadores de homem, a escolha do Senhor Jesus, o milagre que Deus estava fazendo por meio da liberação da sua palavra sobre a vida de Pedro. Né? E não era só a pesca, porque quando a gente olha o texto e até o tema, né? No meu, o de Lucas diz, Jesus chama os primeiros discípulos, não é? Não é nem a pesca maravilhosa, né? Assim, mas o chamar dos primeiros discípulos. E muitas vezes, ao chamar de Deus para ouvir a palavra, para ouvir as instruções dele, para ouvir o chamado dele, né, na sua vida, sabe que Deus vai acompanhar com uma trajetória de ensinamento, né, assim, porque eu posso imaginar, né, Pedro aprendendo a confiar nas palavras do Senhor. Verdade. Porque ele diz, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Ou seja, a primeira coisa que a gente vê, não dos pontos, eu estou falando a primeira coisa na atitude de Pedro, é que ele mostra que ele não era preguiçoso, e ele diz, eu me esforcei a noite inteira, mas eu nada pesquei. Mas a gente observa um despertar, né, do espírito de alguém que vive confiando no que o Senhor falou. Verdade. Porque ele diz, porque és tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede. Não importa se a meteorologia diz algo, não importa se a minha habilidade, se o meu conhecimento, né, o meu entendimento diz isso. Sabe aquele entendimento que muitas vezes a gente diz assim, mas no meu entender, não há possibilidade de fechar a conta, de dar isso, de fazer aquilo, nosso entender. Mas a Bíblia diz que, ele diz, né, assim, que ele se esforçou, nada pescou, porque ele era pescador habilidoso, mas demonstra o ativar, sabe, de Pedro, de querer dizer ao Senhor, Senhor, tu escolhe, né, quem tu queres. Porque, Senhor, eu acredito nas tuas palavras. Eu acredito no que o Senhor está dizendo, mesmo que a noite inteira nada pescou. Mas se é tu que está dizendo, se a palavra de Deus nos ensina, não esmorecer, nos esforçar, que Deus é o Deus do impossível. Se és tu que está dizendo, Senhor, se és tu que está dizendo. Não a situação está dizendo que é desfavorável, que passou a noite inteira e nada pescou, mas, Senhor, és tu que está dizendo. És tu que está dizendo que quando clama a mim, responder-te-ei. Senhor, é o Senhor que está dizendo. E por isso eu estou clamando ao Senhor, porque o Senhor diz que tem resposta para aquele que clama. Não, Senhor, eu não estou apegado no que eu estou vendo, né, no que provavelmente também aqueles pescadores entre si estavam dizendo, provavelmente eles conversando entre si, poxa, a noite todinha, não foi? Porque às vezes a gente fica assim, poxa, eu tenho orando, faz tempo. A gente compartilha, né, com alguns irmãos, poxa, faz tempo que eu estou orando, né, assim. Mas talvez eles tenham compartilhado, poxa, hoje não foi uma noite tão boa pra gente, nem sei lá, uma sardinha, né, nada pegou, nem um peixinho pequenininho que fosse, nada pescou. Talvez eles estavam dizendo entre si. Talvez você se juntou com alguém, né, assim, está dizendo, poxa, olha, faz tanto tempo, né, que eu estou esperando, faz tanto tempo que eu estou mais. Que você não pare na tua queixa, não pare no teu lamento. Mas você possa dizer assim, porque és tu, Senhor, que estás falando comigo. Se você tem essa convicção que Deus está falando com você por meio da palavra dele, não por meio da minha vida, né? Deus só utiliza como instrumento, mas se você crê, né, no poder da palavra de Deus, que está sendo ministrada para a sua vida, né, nesse momento, você possa dizer, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe
que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Veja, sabe, querido, que a Bíblia mostra aqui que quando ele fez aquilo que que o Senhor tinha falado, que o Senhor tinha dito para ele, quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que houve uma pesca tão grande. Eles começaram agora que era a rede que estava vazia, que ia deixar ali, né? Que ia guardar. O Senhor estava utilizando para fazer a pesca, para fazer com a função daquela rede, que era apanhar peixes. E a Bíblia mostra que, né, assim, eles pegaram uma quantidade tão grande, que eles tiveram que, as redes quase rompendo, e eles fazendo sinal para os outros, e os outros vieram e encheram o barco de uma tal maneira, né, porque o Senhor, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu acredito que como essa pesca era tão maravilhosa, né, assim, que eles entre si deveriam ter dito assim, olha que a gente é habilidoso, mas nunca a gente pescou como o dia de hoje, como é uma palavra do Senhor liberada para nossas vidas, porque a Bíblia diz que eles encheram o barco de uma tal maneira que o barco ia afundando. Sabe que Deus é especialista em transformar as coisas. Deus transformou aquela rede que estava ali sendo lavada para guardar, porque a noite inteira não tinha nada. Ele transforma em uma grande pesca, né? Em uma multiplicação de peixes muito grande. E encheram. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, né? Afasta de mim, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. E quando eu escuto, né, essa palavra de que ele estava perplexo, né? Porque o que eu tinha acabado de falar, né? Porque eu entendo que eles nunca tinham passado por isso. Eles nunca tinham vivenciado isso. Por isso que eles estavam perplexos, estarrecidos. Nossa, o que é isso? Porque tem coisas, sabe, tem milagres do Senhor, sabe, que são inéditos na nossa vida. E a Bíblia mostra que não sou eu que estou lhe dizendo, não sou eu que estou acrescentando. Eu estou dizendo um fato. A Bíblia diz que eles, né, olhando um para os outros, eles estavam perplexos com a pesca que havia feito. Glória a Deus. E eu posso entender que antes, mesmo a habilidade que eles tiveram, nunca eles tiveram uma maneira dessa. Porque senão eles não ficavam perplexos. Eles não se assustavam com aquilo, porque não era inédito. Mas quando você fica perplexo, assustado, é porque você nunca viu aquilo. Nunca viu dessa forma. E a Bíblia mostra que eles ficaram perplexos. Mas o Senhor, né, diz para ele, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. E o último ponto que eu quero que você saiba é o versículo 11, a parte final do versículo. Deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Sabe que eu e você, muitas vezes, né, veja que não foi Jesus que disse para eles, deixem tudo. A Bíblia diz, eles deixaram tudo e seguiu a Jesus. Eles deixaram
aquela incredulidade, eles deixaram aquele esforço de ter passado a noite inteira e nada pegou, eles deixaram aquelas frustrações e passaram a seguir a Jesus, porque eles viram o poder da palavra de Deus liberada para a vida de Pedro, dizendo, vai para onde as águas são mais profundas, lança a rede para pescar. Para pescar. Essas redes, Pedro, elas servem para pescar. E eu vou utilizar esta rede, porque a gente vê um outro episódio também, que quando os fariseus, né, chegam para Jesus e diz, né, teus discípulos e tu não pagam imposto, e o Senhor pega uma moeda e diz, de quem está? De César. Ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele manda Pedro ir na beira do rio e pegar um peixe e tirar da sua boca com uma moeda. Deus não diz aqui para Pedro, Pedro, lança a rede, cata lá um peixe que tem uma moeda dentro. Sabe? A liberação da palavra de Deus tem um poder. E aí, nessa questão maravilhosa, o Senhor estava dizendo, ei, Pedro, eu vou encher essas redes, porque a função dessas redes é pescar. É pescar. E ele lança aquela rede que anteriormente estava vazia, é enchida de uma tal maneira de peixe, porque a palavra de Deus foi liberada. Nessa manhã você possa receber a palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? Assim, que Deus é o Deus do nada, Ele faz tudo, né? Assim, você já ouviu eu ministrar essa palavra, né? Um Deus que transforma o nada em tudo, né? Transforma a água em vinho, né? Assim, ele tem o poder de transformar essa rede que você passou a noite inteira, mas está vazia, se encher de uma tal maneira que você vai fazer menção. Sabe aquela bênção que é tão especial, né? Assim, que atinge até os outros, porque a Bíblia diz que ele faz sinal, né, para os outros vindo e ele vem, né? E enche os barcos, e os barcos vão afundando e eles ficam perplexos com isso. Sabe que coisas que, né, mesmo tua rede vazia, mas porque você ouviu hoje a palavra de Deus, Deus dizendo para você, ei, pega essa rede, lança porque você vai pescar. Lança porque vai ter pesca, lança que vai ter resultado. Lança essa rede. Não guarda não essa rede, lança essa rede. Aí você vai, quando você vê, a sua rede vai estar cheia de peixe, vai estar rompendo, e aí você vai ter que fazer sinal. E eu quero te dizer que esse sinal que você está fazendo é porque essa bênção alcança outras vidas, porque a Bíblia diz que ele faz sinal, e os barcos deles também se enchem de uma quantidade grande, né, de peixe, né, ao ponto que quase ia afundar. Aquelas pessoas ficaram perplexas também com aquela porta. Não só foi Pedro, não, que quando olhou estava a rede cheia. A Bíblia diz que eles, os pescadores, eles ficaram perplexos porque eles nunca tinham visto isso. Ele nunca tinha visto esse milagre. Talvez nesse você já viveu algumas coisas, sabe? Mas tem milagres que o Senhor está dizendo que é inédito na sua vida. Que as pessoas vão olhar, que você vai olhar e você vai ficar perplexo mesmo, porque você sabe que você se esforçou e Deus sabe também que você se esforçou, tá certo? Não precisa fazer como a gente faz, né? Passar na cara, porque Deus, ele sabe. Mas sabe que Pedro, com essa fala, ele está dizendo, eu não fiquei parado não, Senhor. Eu não parei de orar, eu não parei de buscar, eu não parei de acreditar não. Eu tenho me esforçado, mesmo diante de eu não estar vendo nada. Porque tem gente que muitas vezes, porque não está vendo, aí diz, minha oração não foi ouvida. E aí quer desistir, quer guardar a rede. Não, ele disse, eu me esforcei a noite inteira, eu continuo orando, eu continuo colocando diante do Senhor, mesmo não vendo, porque és tu
que está dizendo. És tu, Senhor, que está dizendo que quando eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, o Senhor tem cuidado de mim. É porque és tu, Senhor, que diz que quando eu clamo ao Senhor, o Senhor me responde. É porque és tu, Senhor, que diz que quando eu te buscar de todo o meu coração, eu vou te achar. É porque és tu que está falando, Senhor. É porque és tu que está falando. Eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Mesmo que a noite inteira, que os dias anteriores, que as horas anteriores, eu lancei, eu falei e eu não vi nada. Mas porque eu estou ouvindo a tua palavra nessa manhã, Senhor. Porque és tu que está falando, é a tua palavra que está falando ao meu coração. Eu vou lançar a rede. E aí, querido, você vai ficar perplexo com o que o Senhor vai fazer. Com o que o Senhor vai fazer na sua vida. Outras pessoas vão ver também, vão ficar perplexos, vai dizer, como foi isso, hein, Camila? Como foi isso, hein, Jana? Como foi isso, Deise? Como foi isso? Uma irmã que entrou aí também, né, que está dando, glória a Deus, eu creio, né, assim, sabe, né? Sabe, querido, o pessoal vai ficar perplexo e perguntar como foi que foi isso? Foi quando eu recebi, ouvi a palavra do meu mestre e obedeci a voz de comando dele, a voz de ordem dele. Não guarda a rede, não. Lança porque vai ter pesca. Lança porque vai ter resposta. Lança porque vai ter milagre. Lança porque vai acontecer. É lançar. E aí ele diz que eles deixaram tudo. Deixa essa incredulidade. Deixa essa dúvida, deixa esse desânimo. Mesmo que você diga assim, eu me esforcei, mas nessa manhã se coloca de joelho, né, em pensamento, eu não sei de que forma você vai se posicionar, mas você diz, Senhor, porque és tu que falou comigo nesta manhã, eu vou novamente orar ao Senhor, eu vou novamente colocar diante do Senhor, eu vou novamente falar ao Senhor os meus sonhos, os meus projetos, mesmo o Senhor sabendo, porque o Senhor entrou no meu barco, porque o Senhor sabia que eu me esforcei, o Senhor sabia que eu tinha passado a noite inteira e nada pescou, o Senhor escolheu o meu barco para fazer esse extraordinário. Senhor, porque foi o Senhor que fez eu ouvir, foi o Senhor, porque a pastora podia não entrar, a pastora não podia, né, ministrar, simplesmente ficar ouvindo a ministração dela, recebendo, né, assim, mas sabe, querido, que se você entrou aí, não foi coincidência, foi porque do mesmo jeito que tinha muitos barcos, tem muitos outros live, tem muitas outras chamadas, mas sabe que Deus quis entrar no seu barco, no seu, Ele escolheu entrar no barco da sua vida, para você ouvir essa mensagem de dizer assim, ei, lance a rede porque vai ter pesca, ore novamente, busque novamente, lance, amém, Jana tá aí, né, com a palavra profética, amém, tá certo mesmo, Jana, né, ela tá botando aí, pela tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede, lançar a minha rede, né, amém, né, assim, tá bem ligado assim no espírito, né, porque comece, querido, declarar mesmo, dizer, Senhor, olha, tu sabes que eu tenho me esforçado, porque eu não estou vendo nada, mas eu tenho procurado a me esforçar, com dor, chorando, semeando, chorando, mas eu estou, né, lançando, né, a rede. Você poder, mesmo nessa tua pequena força, que você está hoje, você dizer, Senhor, porque és tu que falou comigo nessa manhã, porque és tu que falou, que liberou essa palavra sobre a minha vida, eu vou lançar novamente. Eu vou lançar a rede. E aí, né, você vai ter aí a oportunidade. Se você não quiser dizer, né, assim, não precisa não, porque Deus, Ele faz saber, né, que houve a pesca maravilhosa. Porque a Bíblia diz que todos aqueles ficaram perplexos, né, do inédito, do extraordinário, do que tinha acontecido. E que, né, você deixe, né, essa dúvida, deixe, né, essa incredulidade, deixe esse desânimo para seguir as palavras do Mestre.
tem um louvor que diz, né? Se eu confiar nas palavras do Salvador, né? Não importa o que o homem falou, não importa. Não importa que, menino, tu tá vendo que não tem peixe. O que é que tu vai fazer, Pedro? Por isso que eu gosto muito desse texto, não só pelo resultado, né, de quem confia em Deus, mas porque eu acho tão lindo a forma que Simão Pedro, né, ele diz, porque és tu. Ele está dizendo, eu nem vou dar ouvido a que os outros estão dizendo, o que o meu pensamento está dizendo ao contrário, eu não faça isso. Eu não vou dar ouvido isso, não. Eu vou dar ouvido às tuas palavras, porque és tu que está dizendo. Ele estava se apoiando naquilo que o Senhor falou. Ele não estava apoiando na situação, no tempo, né, em alguém. Ele estava se apoiando na fala, na palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Portanto, né, não faça como algumas irmãs, né, uma irmã específica, eu não vou citar o nome, mas ela sabe, né, assim, que ela diz, Senhor, como tu falaste pela boca da tua serva, Pai, eu creio, né, assim, mas você possa dizer, porque o Senhor falou comigo nessa manhã, eu vou lançar a rede. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter entendido que o Espírito Santo quis tratar com a sua vida, com a minha vida nessa manhã. Não sei como você vai se colocar. Espero em Deus que depois de ouvir essa ministração, você dizer, ei, vou guardar tu não, vice-rede, vou lançar, porque o meu mestre, o meu Senhor Jesus, ele disse que vai ter pesca. Ele afirmou que ia ter pesca. Que Deus abençoe, né? Assim, que você possa ser esse agente abençoador, você possa transmitir essa palavra, vai estar salva aqui no Instagram, vai estar salva lá depois na nossa irmã Bruninha, né, da mídia, dormir, depois acordar, ela vai salvar, colocar lá no canal, né? Assim, curta o canal, né? Assim, compartilhe, né, essa palavra para outras pessoas, né, para que outras pessoas que estavam tentando guardar a rede, porque passou a noite toda, nada viu, né, assim, poder ouvir que quando Deus diz que vai ter pesca, você pode confiar nas palavras dele. Mesmo que alguém, né, até diga, não, não quero mais isso, não vai acontecer, mas fica com a palavra que o Senhor falou. O que foi que o Senhor falou para você? O que o Senhor falou nessa manhã para você? Lança a rede novamente. Quantas vezes for necessário, quantas vezes Deus mandar você lançar a rede, você vai lançar a rede, porque você precisa confiar e acreditar nas palavras que Ele disse. Que Deus abençoe, que a tua atitude seja de lançar a rede nessa manhã, não de guardar simplesmente a rede, que a tua posição seja, né, diante da noite inteira ter pescado, mas porque és tu, Senhor, que estás falando, eu vou lançar a rede. Um beijo no coração. Fique na paz. Um excelente dia para vocês. Palavra tremenda, fortíssima. Amém. Deus abençoe. Amém. Beijo. Beijo.